Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, uma leitura diária, uma reflexão da nossa escola bíblica dominical. E a nossa leitura diária de hoje, sexta-feira, está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus ter vos elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, o texto deixa claro que o Espírito Santo nos santifica. E uma das formas dessa santificação operada pelo Espírito Santo em nossas vidas é que nós possamos resistir às astúcias do maligno, que nós possamos resistir ao mal, que nós possamos resistir ao inimigo da nossa alma. E o tópico de número 4, meus amados irmãos, fala do comprometimento com a igreja local. Tá? Então, a igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão na sua dimensão coletiva. Nesse sentido, o aspecto local da igreja também fica enfatizado. Na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, fica evidente que assim como o membro do corpo humano, separado do corpo, perde a sua utilidade, da mesma forma é assim a igreja. Por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Então aqui a palavra, na verdade, a palavra do autor aqui é contra um dos temas que nós já vimos aqui no decorrer do nosso trimestre, que foi a questão dos desigrejados, um número de pessoas que vem crescendo, que acha que para servir a Deus não precisa de pertencer a uma igreja local, não precisa de estar inserido na membresia de um corpo da igreja local. E o autor quer deixar claro aqui, isso fica evidente, que na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo deixa isso muito bem claro, que nós somos membros do corpo, então nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar congregados, reunidos. Então, nós batemos muito nessa tecla na lição sobre os desigrejados. Caso você não teve a oportunidade de assistir às aulas, foi a lição de número 9, nós falamos sobre isso. Bom, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser uma estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado de concreto, tijolos e areia, e etc. Ela é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como no corpo, possui o seu lugar e a sua função a exercer. Um desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer a sua função como membro do corpo de Cristo. Então, o que ele quer colocar aqui? Que assim como cada membro tem a sua função no corpo, assim também cada crente, cada servo de Deus que está fazendo parte da igreja local, também tem a sua função na igreja, e assim é que deve ser. Ele fala aqui, até bate novamente da questão dos desigrejados, fala que é aquele que não se encontrou. Então todos nós temos a nossa função para exercer no corpo de Cristo. Meus amados irmãos, a conclusão diz o seguinte: chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar a estratégia para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e auxiliador da igreja. Confiamos e sejamos dependentes do Espírito Santo
para essa jornada de fé, para resistirmos aos ataques do maligno. Sujeitai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe e na próxima semana retornaremos para o quarto e último trimestre do ano de 2022. Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus.